Olá, boa tarde. Sou o professor Rogério Chaves, professor do curso de Tecnologia e Comércio Exterior EAD, né? E hoje nós vamos falar sobre a disciplina de Projetos Integradores e Negócios Internacionais, né? Vamos lá? Essas turmas, eles têm dois tipos de trabalho, um para turmas presenciais e outro para turmas 100% EAD. Né? Da mesma forma, os trabalhos vão funcionar da mesma forma em relação à elaboração do artigo, né? Um artigo acadêmico. Para os cursos de EAD, nós vamos trabalhar essa questão das disciplinas do artigo EAD. Né? Para as turmas presenciais, a disciplina será conduzida pelos docentes, né? Que vão mesclar parte teórica e parte prática. Isso na questão do presencial. Já na questão das disciplinas em EAD, somente a parte teórica, né? Então, qual será a nossa parte teórica? Foi pautada principalmente na relação do ensino-aprendizagem, voltadas à análise dos casos relacionados às negociações internacionais, que são a prática do comércio exterior, né, que é a parte principal, né, a primeira parte que vocês vão aprender aqui na relação do quinto e sexto bimestre, né, no terceiro semestre. Então, vão ter a questão na parte prática, que para vocês não farão, né, trabalhar somente a parte teórica, né. Essa disciplina ela vai possuir nota única, né? Ela não existe nenhum outro tipo de nota, a não ser a nota final do professor em relação ao trabalho completo, né? Então, os docentes eles vão seguir um cronograma, os docentes dessa disciplina seguem sempre um cronograma, informando passo a passo como deve ser entregue o trabalho. Hoje nós vamos apresentar alguns detalhes de como se formatar esse artigo acadêmico e como deve ser elaborado o trabalho, né? A primeira ideia que nós temos que ter no artigo acadêmico é que ele deve conter informações e um problema principal. Esse problema ele deve ser trabalhado, né? E aí vocês vão utilizar todas as outras disciplinas que vocês têm no decorrer do semestre e do bimestre, né? Como marketing global, legislação aduaneira, comércio exterior. São disciplinas que vocês têm nesse primeiro momento e vocês vão trabalhar justamente no sentido de obter subsídios para poder fazer o trabalho do artigo, né? O principal objetivo, né, é detalhar a forma de apresentação e divulgação de um artigo científico, né? Primeiro de tudo, nós temos que falar o seguinte, o que é um artigo científico? O artigo científico, normalmente, ele é feito, né, para a área acadêmica, né? Mas ele também pode estar disponibilizado também para a área profissional. Então, tem revistas técnicas, revistas acadêmicas, né? Jornais acadêmicos, periódicos, anais, e também outras formas, né, como palestras, congressos, né? E atividades acadêmicas, eles sempre trabalham com a questão da divulgação e da apresentação desses artigos, né? Isso é uma coisa muito comum nessa área acadêmica e a universidade, dessa forma, ela pensa em trazer, né, o aluno ao pensamento um pouco mais voltado a área científica e para demonstrar também o entendimento do aluno em relação a todas as disciplinas, né? Trazer esse mix de informações das disciplinas, realizando um artigo acadêmico justamente com o sentido aqui de demonstrar o conhecimento obtido no decorrer do semestre, né? Um artigo ele deve apresentar alguns resultados de pesquisa, né? Já finalizado em andamento. O aluno que vai providenciar esse trabalho, ele já tem que começar a pesquisar, né? Ou finalizar com um artigo já pronto, ou entregá-lo, né, pelas partes de acordo com a solicitação dos docentes, né? Além de abordar novas questões ou analisar assuntos contestáveis. São novas questões ou assuntos contestáveis, a diferença é a seguinte, novas questões são coisas novas, né? Uma situação nova que não foi objeto de estudo por parte dos acadêmicos, né, em literatura, não foi feita nenhuma abordagem de forma muito mais sucinta. E já na questão dos trabalhos que já tem alguma coisa, são contestáveis, uma contestação, isso pode ser abordado também. Tem uma dúvida em relação a um procedimento, a uma situação, por exemplo, o mercado relativo ao mercado de câmbio, relativo ao mercado de comércio internacional, relativo à área de marketing. Então, essas dúvidas elas podem ser colocadas, né, e podem ser trabalhadas como se fosse um problema. A estrutura do artigo científico deve obedecer às normas gerais da BNT. A Uninove ela é signatária desse termo e, obviamente, ela utiliza todos os padrões da BNT,
vocês também já têm já, né, na plataforma e, obviamente, vocês têm essa informação dos docentes de como elaborar esse documento na parte física. Apresentando obrigatoriamente 3 partes fundamentais, né? São 3 partes, sempre vai trabalhar o artigo de 3 formas. A parte de introdução, né, que é a apresentação do assunto, situação, problema, né, objetivos, justificativa, metodologia e referências bibliográficas. Isso aqui praticamente são todos os itens que a gente vai abordar através do tema, no trabalho todo, já devem estar delimitados, né, na introdução. Tanto que é uma coisa bem interessante, quando a gente trabalha com introdução, a introdução é um dos últimos itens a fazermos, né, dentro do artigo científico, porque você vai fazer o desenvolvimento do trabalho, vai fazer os objetivos gerais específicos, a problematização, né, a metodologia aplicada, a aplicação, a análise dos dados pesquisados, a conclusão e a bibliografia. Posteriormente, a sua introdução ela pode ser mudada, né? Você vai mudando de acordo com o desenvolvimento do seu trabalho. Então, é importante sempre apresentar essa introdução de uma forma final, mas ele deve conter basicamente essas informações, né? O desenvolvimento ou corpo do artigo, né, que aí obviamente são o que vocês vão descrever, vão discorrer sobre o tema que vocês escolheram, né? A exposição da situação problema, primeiro de tudo, né, situação problema, expor qual que é a situação problema e ver como que ela vai ser feita a análise, né, e o trabalho em cima disso. A discussão e demonstração dos dados. Sempre trabalhar com a questão de artigo científico, nós temos que pensar que nós vamos trabalhar com dados e informações. Em negócios internacionais não é diferente, né? Como a gente vai ver nas próximas aulas, nas próximas videoaulas, nós vamos trabalhar sempre com essa questão de como vamos fazer essa parte metodológica quantitativa, porque temos que apresentar gráficos, apresentar dados, apresentar números, você tem que apresentar subsídios para informar aquilo que você havia feito, né? Aquilo que você já tinha feito realmente tem validade. Os acadêmicos, o corpo científico, eles sempre procuram saber se os dados relativos eles estão de acordo com aquilo que são amplamente divulgados. Você não pode inventar dados, né? Inventar informações, mudar dados. Tudo tem que ser baseado em alguma informação já pré-existente, em literatura existente, né? E, obviamente, em gráficos de informações de valores, datas, números e dados de organismos oficiais, né? E esses organismos oficiais são chancelados, né? IBGE, nós temos outros, né? PNAD e outros órgãos que fazem esse controle. Por fim, nós temos também aqui, né, o terceiro item, né, desenvolvimento, vai ser o corpo do artigo, onde vai estar principalmente, né, só voltando um pouco, a questão da metodologia do projeto, né, do artigo. Vamos voltar também a questão das análises dos dados, né? Também os dados resultados e os dados vão ser analisados e vão dizer se o artigo vai prosseguir para outros estudos ou se ele finaliza naquele termo. A conclusão é a retomada do problema, né, e apresentação parcial ao final dos resultados da pesquisa, né, no final. Ou algum resultado tem que haver, né, nessa pesquisa, aqui nesse trabalho. Então, quando a gente trabalha nessa questão da conclusão, um dos resultados tem que ser o seguinte: ou eu vou finalizar o trabalho com os dados finalizados, ou vou deixar em aberto para uma futura pesquisa, né, referente ao mesmo tema, referente à mesma situação, né, com outros dados, com outras informações. Ou então se deixa em aberto para pesquisas de outros pesquisadores. Porque quando nós trabalhamos na questão do artigo científico, nós estamos deixando para a comunidade científica e para a comunidade em geral informações que outras pessoas, outros pesquisadores vão utilizar. Isso aí vai ficar no banco de informações dos artigos científicos dessas revistas, desses jornais, desses periódicos. Eles vão ficar à disposição em várias plataformas, internet e outras plataformas, como Cielo e outras, justamente no sentido de outros pesquisadores fazerem trabalhos em cima da sua informação. Então, isso é muito comum, né? Por isso que é outras coisas que a gente vai ver aqui, que o que você faz no seu trabalho, ele é amplamente divulgado e tem bastante interesse no mercado acadêmico em geral. Bom, por onde deve começar, né? A primeira situação de todas é definir a situação problema, né? Um problema, problematização, algo que causa algum tipo de, né, seja intrigante, que causa algum interesse, tem interesse em questão nacional, interesse em questão internacional, como no caso de negócios internacionais,
e que causa algum interesse à comunidade acadêmica, né? Isso que é a ideia, né? Problemas econômicos, problemas políticos, problemas sociais, né? Desenvolvimento humano e outras situações obviamente, são muitas informações que são, obviamente, válidas e de interesse nacional, sem algum tipo de restrição. Então, no negócio internacional, nós temos várias possibilidades, né? Tanto na área de importação, na área de exportação, na área, né, de comércio internacional, na área de legislação aduaneira, na área de gestão, na área de documentação e na área cambial. Nós temos várias possibilidades dentro da área de comércio exterior que são assuntos que são relevantes para a comunidade acadêmica e também, obviamente, para o desenvolvimento do país, né? Então, a primeira situação é definir um problema, né? Apresentar os seguintes tópicos, né? Problema ou situação problema, né? Essa primeira parte é importante. Ou um problema ou uma situação que seja um problema, né? Procedimento de análise e formulação de problema ou situação problema. Sempre você trabalhar nessa questão, né? A problematização é alguma coisa que me intriga. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico aqui, né? A alta no dólar, né? O porquê da variação da cambial do dólar nos últimos 2 anos, né? A motivação. Isso já é uma situação problema. Então, você causou um problema que tem interesse nacional e ele tem um porquê e ele tem como ser estudado, porque assim, as variações. Você tem como entender a variação do dólar dia a dia, porque isso é informado no Banco Central e em qualquer site, né? E, obviamente, você também pode consultar isso em qualquer literatura. Então, você tem alguns motivos para analisar a motivação em termos de negócio internacional, porque o câmbio, né, teve essa variação enorme dos últimos 2 anos e qual foi a motivação principal e pode fazer um estudo todo baseado em cima disso. Isso para citar um exemplo. Por exemplo, outra situação problema que nós podemos ter, né, é a situação, por exemplo, aqui na área de comércio internacional, os procedimentos de casos que caem em canal vermelho. Qual o prazo de liberação alfandegária? Isso é um problema, né? Porque os prazos eles são acima de 48 horas na vistoria física. Isso acaba atrasando o comércio exterior brasileiro, atrasando empresas, atrasando, né? Então, é uma coisa também de interesse nacional e, obviamente, é uma coisa que pode ser estudada porque tem dados e subsídios, né, que você possa trabalhar em cima disso. Então, tudo que tenha dados, tudo que tenha informações, tudo que cause o problema, que tenha alguma solução, não que tenha solução, mas que possa ser pesquisado e estudado, ele pode virar uma situação problema, né? Utilizar o aprendizado de outras disciplinas, né? Esse é o principal aspecto. Como eu falei para você aqui, eu dei no começo alguns exemplos, vocês vão utilizar o aprendizado de diversas disciplinas, né? Várias disciplinas vão entrar nesse escopo. Vocês estão trabalhando agora, nesse terceiro semestre, vocês vão trabalhar, por exemplo, com né, a abertura de mercados no exterior, a disciplina de marketing global. Como abrir uma empresa no exterior? Qual que é o procedimento de abertura de uma empresa no exterior? Como vender esse produto para o exterior? Qual é a relação do Brasil com os países na exportação? Então, isso aqui está dentro da disciplina de marketing global. Se você buscar marketing global, vai ter blocos internacionais e outras informações. Então, você vai buscar informações sobre vídeos a partir, obviamente, né, dessa disciplina. Serão mais informações ali dentro e você vai poder trabalhar essas informações no sentido, né, de abrir uma situação problema, né, se abrir uma situação problema justamente através dessa disciplina. E pode utilizar também dentro do mesmo que não seja algo relacionado a marketing global, seja algo relacionado, por exemplo, a câmbio, você pode utilizar também os mesmos dados, né, da disciplina de marketing global, caso seja necessário, né? A questão de blocos econômicos, a questão, né, da internacionalização, a orientação de empresas para o mercado internacional, são coisas que acontecem, né, que você trabalha na área de negócios internacionais e você tem como mensurar, você tem como saber dentro dessa própria disciplina. Da mesma forma, né, como tem, por exemplo, né, a necessidade de abertura de radar e das empresas exportadoras no Brasil, né? Radar, abertura no Siscomex, abertura no registro dos exportadores e importadores, ele também é um processo um processo específico, né? E obviamente, caso você tenha que mensurar ou falar sobre isso, né? Ou, por exemplo, um exemplo de solução problema ou de tema que você pode trabalhar, por exemplo, a abertura de empresas exportadoras e importadoras no Brasil. Quais são os procedimentos e por que a demora, né? Então, isso aqui vai estar na disciplina de comércio exterior. Você tem subsídios para buscar nessa disciplina para elaborar o seu tema do seu trabalho, né? E também legislação referente aos processos de importação e exportação no Brasil, né? Questão de tributação, questão de regime aduaneiro especial, questão de regimes
específicos, né? Questão de, por exemplo, de definição de zona primária, zona secundária, território aduaneiro, né? Como funciona a parte de legislação, como funciona o regulamento aduaneiro. E o regulamento aduaneiro, isso pode ser a disciplina de legislação aduaneira comparada, que é uma das disciplinas também de comércio exterior. Aqui nós temos uma vasta possibilidade dentro das disciplinas de obter informações, subsídios para o seu artigo e da mesma forma que você pode também fazer o uso deles de uma informação ou outra, né, das literaturas informadas pela disciplina, ou você pode pegar informação com os docentes dessa disciplina também, porque esse é o processo interdisciplinar, né, que pede o projeto internacional, né, projeto do negócios internacionais, né. Bom, conteúdo deve-se propor alguma solução por meio da indagação dos fatos e experiência, estabelecer relação da vivência com as teorias. Então, é só, a primeira coisa, propor alguma solução por meio da indagação dos fatos e experiência, né? Obviamente que muitas pessoas ainda não têm experiência na área, mas que, né? Mas sempre propor algum tipo de solução baseado na estrutura daquilo que foi informado, né? Daquilo que foi aprendizado. Se você tem os dados relativos a esse processo, as informações, né? Os dados que eu digo são os dados físicos, por exemplo, né? Dados quantitativos, metodologias, dados estatísticos. Se tiver essas informações, você já consegue mensurar, né, a quantidade de informações necessárias para propor alguma solução, né? Se houver experiência no mercado, vivência no mercado, também vai ser ótimo, porque vai ter mais noção daquilo que está escrevendo. Estabelecer a relação da vivência com as teorias, né? O ideal do curso é justamente esse, né? Conforme o aluno vai entrando no mercado, vai trabalhando no mercado, ou já tem uma vivência, ele vai propor essas experiências, essa vivência que ele tem, justamente no papel, no artigo. Então, isso, obviamente, vai enriquecer o trabalho, vai enriquecer o processo, e vai justamente no sentido do ensino-aprendizagem. O aluno aprende, né? E os docentes simplesmente, né, vão fazendo aí, direcionando, né, o aluno na situação da aprendizagem pela situação, né? Métodos, ferramentas na tentativa de correlacionar as informações. Então, tudo isso aqui vão ser utilizados, né? E os passos para análise do problema, né? Os passos para análise do problema, acho que voltando aqui, né? Só que ele deu uma... Deixa eu só passar um pouco aqui, né? Verificar, analisar a questão que chama a sua atenção, né? Sempre é isso, né? Qual a questão básica, qual a questão principal que vai chamar a sua atenção dentro da problematização. Porque muitas vezes a gente trabalha a questão da problematização e é um trabalho uma situação que não chama a sua atenção. Se não chamar a sua atenção, é muito improvável que isso chame a atenção da comunidade em geral. Então, a situação tem uma situação muito, como poderia dizer assim, muito forte, né, que chame a atenção, né, da leitura, do leitor, e que também, obviamente, né, cause algum tipo de situação que possa ter realmente, né, para ser analisado esse artigo. Obter informações relacionadas à questão. Isso é sempre importante, né, ter essas informações relacionadas à questão do artigo. Muitas vezes, quem faz os artigos, eles não têm subsídio, não têm informações para poder delinear todas as informações do artigo. Não sabem nem sequer onde buscar essas informações. Então, sempre tentar fazer as coisas de acordo com aquilo, né, com informações em relação à questão. Não fugir do assunto. Avaliar as informações e selecionar conforme a relevância, a importância, né? Sempre colocar a importância inicial, né? A gente sempre tem que pensar da seguinte forma: tudo que se baseia em questão de desenvolvimento social, econômico e político, né, pelo menos no Brasil, e também de negócios internacionais, tudo se baseia em relações de custo e parte financeira. Isso é uma parte mais importante, né, que as empresas elas prezam. E tudo isso aqui, obviamente, tudo que acontece nessas relações, elas acabam tendo impacto no custo financeiro no final das contas. Então, se vocês tiverem subsídios, informações que determinem que existe uma relevância financeira, existe uma relevância econômica na situação, obviamente que isso vai ser bem mais explorado e você vai ter mais subsídios para informar isso, né? Então, por exemplo, quando você fala da questão, né, por exemplo, voltando aqui na questão de comércio exterior, né, abertura de radar de empresas, o tempo que você demora para você abrir uma empresa, isso é um prejuízo para uma corporação que pretende exportar e importar. E isso tem um impacto financeiro. E você tem como mensurar essa perda financeira
né, baseado nas informações e prestação de informação por empresa, assim, e obviamente você volta e você vai jogar esse valor, né, aqui na sua apresentação. E aí, obviamente, o seu tema vai estar muito mais completo, né, vai ter uma maior relevância, não é isso? Né? Estabelecer a relação entre a questão e as teorias, verificando a contribuição para a solução da questão. Também sempre, né, você vai fazer essa dupla informação, né? Estabelecer sempre essa relação entre a questão, né, e as teorias que você vai aplicar, você vai buscar essas teorias, né? Você vai teorizar sobre isso. Quando você vai falar, por exemplo, com um tema sobre marketing global, você tem que explicar muito sobre marketing global, porque quem vai ler não conhece o assunto. Ele vai entender o assunto a partir da sua informação, que a gente chama de, muitas vezes chama de referencial teórico. Né? Vamos fazer uma referência a tudo aquilo, dizer o que é, né? Uma pequena introdução daquilo, do que é o assunto, para que a pessoa interaja e comece a perceber. Falei, bom, estou falando de assunto aqui, é marketing global, é isso então já consigo entender um pouco mais. Porque senão o artigo ele fica muito segmentado, né? E obviamente ele vai deixar de ter relevância e importância. Né? Então, quais são as situações principais? Né? A análise do problema, né? Que seria uma análise importante, analisar os problemas que vai ser trabalhado, né? Você tem que saber com detalhes, como nós vimos antes, o problema tem que ter relevância, tem que ter importância, tem que ter uma relativa força para o mercado internacional, né? Nacional, perdão. Delimitação da situação, né? Você vai delimitar, obviamente, não fazer nada muito amplo. Esse é o que nós prezamos, nós sempre falamos isso, não colocar nada muito amplo na sua delimitação do tema. Muitas vezes nós colocamos o tema, um tema extenso, e acaba se perdendo. Ou então algo muito amplo. Por exemplo, a produtividade, né, da soja na exportação da região do Mato Grosso do Sul para exportação para a Índia. Isso é um tema muito longo, muito extenso, né? E obviamente isso logo vai acabar se perdendo em todo aspecto. Mas também nós temos a situação também de uma coisa muito ampla, os blocos econômicos e o Brasil. Além de não dizer nada, né, é uma coisa muito ampla. O Brasil participa de mais de 25 blocos econômicos. Qual bloco econômico se refere? Então, existe uma amplitude muito forte nisso. Né? Então, obviamente que a gente tem que manter uma situação, né, de delimitação específica do tema. Né? Conhecer a situação que se deseja alcançar e o ponto de início e fim. Então, como eu vou fazer dessa forma? Né? Nós temos a situação, a participação do Brasil nos blocos no bloco econômico Mercosul. Bom, já é uma delimitação, né? Então, obviamente, você fala, qual a participação do Brasil no bloco Mercosul? Então, já é algo já bem delimitado, você vai estudar menos. Por quê? Se não se abranger muita coisa, você abrir muito leque, não vai conseguir fazer o estudo adequado, não vai conseguir fazer a pesquisa adequada, e o prazo é muito curto para isso. Então, obviamente, você tem que fazer isso de uma forma sucinta, ponderada e direta, buscar as literaturas certas, né? Os livros, os artigos corretos, justamente para poder fazer esse artigo de uma forma muito rápida, né? E eficaz. Bom, o que mais, né? Identificar as relações entre a causa, né? A causa e efeito, obviamente, né? Isso também é importante, né? Identificar as relações causais, identificar os efeitos causados pela situação, quais são os efeitos que são causados pela situação, né? Bom, o efeito causado por exemplo, digamos aqui né, da variação do câmbio aqui, ela trouxe o quê? Inflação, ela trouxe aumento do PIB, né, perdão, redução do PIB, ela teve uma queda nas importações, uma queda nas exportações. Então aqui tem 4 itens aqui eu falei que foram elementos que foram causados pela variação do dólar para cima, né, nesse período. Então perceba que existe ali sim uma referência, existe uma causa, né, um efeito que acabou dando referente a essa situação, a essa causa. Então, quais são os efeitos, né? Porque se aí vocês vão ter relevância ou não. Deve ter uma linguagem clara e concisa. Obviamente que a linguagem não pode ser uma linguagem atroz, né? Não pode ser uma linguagem do dia a dia, né? Tem que ser uma linguagem acadêmica, mas também não pode ser uma linguagem como pode dizer assim, extrema, né? Muito extremo. Nem tanto um lado nem quanto o outro, mas obviamente que deve respeitar as normas de literatura, as normas de língua portuguesa, né? Hoje em dia, não só em Inove, né? Nós temos aqui os programas que fazem isso, né? Programas de extensão que fazem isso, mas nós temos também aqui
a possibilidade dos editores de texto disponíveis fazer essa revisão textual, né, analisar as palavras, verificar a questão de concordância, verificar a questão né, de acentuação, de ponderação, né, sempre ler e reler o trabalho para poder evitar esses erros e essas situações aí que podem acabar comprometendo o trabalho. Então, a linguagem tem que ser rápida, clara e concisa. Ter um assunto principal, né, sempre trabalhar esse assunto principal, não fugir desse tema, não buscar outros temas e para poder chegar a um ponto, a um meio fim, não adianta fazer isso, né? Você vai acabar abrindo o leque e o artigo ele é resumido em poucas páginas. Não, a necessidade dele o que demanda o artigo é a agilidade e a rapidez. Não pode ser feito fugir ao tema. Ser formulada como pergunta, né? Isso é importante também. Quando você faz um problema, você cria uma problematização, você tem que fazer uma pergunta, né? A variação cambial. Por que o dólar variou nos últimos, a variação cambial para alta nos últimos 2 anos? Qual a motivação? Então sempre você tem que buscar as coisas nesse sentido do questionamento, né? E esse questionamento que vai gerar aí a dúvida em relação ao leitor e, obviamente, também a sua busca pela pesquisa, né? A análise de mercado ela pode garantir o sucesso na tomada de decisão e alcançar novos mercados internacionais para a empresa alfa? Olha só, né? Daqui é uma pergunta, né? A análise de mercado ela vai garantir o sucesso, primeiro de tudo, né? Se eu fizer uma análise de mercado, ela vai garantir o sucesso para essa empresa, né? Vai, na tomada de decisão, alcançar novos mercados internacionais para a empresa X ou Y, Z, aqui no caso alfa. Então, são coisas que você tem que imaginar sempre no questionamento, né? Quando você coloca o questionamento, você vai dando as respostas. E você mesmo, obviamente, no andamento do trabalho, vai dizer se isso é possível ou não. Fala assim, olha, realmente não tem jeito. Realmente isso é possível, realmente isso não é possível. E assim por diante, né? Então, sempre pensar dessa forma. Você vai trabalhar sempre com perguntas e respostas dentro do texto, né? O problema ele precisa ser delimitado, né? Isso quer dizer o quê? Quanto mais específico for, facilmente as pessoas compreenderão o seu objetivo, os resultados alcançados, sempre haverá uma forma de delimitar, né? Geralmente utilizando alguns itens aqui. Então, olha só, quanto mais fácil, né, for delimitado, quanto mais simples for, mais as pessoas entenderão. E, obviamente, essa é a grande jogada, essa é a grande necessidade da questão do artigo acadêmico. O fácil entendimento. Por quê? Nós temos milhões de artigos acadêmicos escritos, nós temos milhares de artigos científicos escritos, e quando se faz uma busca textual, quando se faz uma busca por um artigo, vocês vão utilizar a palavra-chave, né? A gente chama de keywords. Essas palavras-chave, obviamente, elas têm que constar do texto, ser relevantes no texto e, obviamente, ser de interesse de quem está pesquisando, né? Num texto como esse aqui, por exemplo, né, as palavras-chave seriam análise de mercado, né, tomada de decisão, novos mercados, né, internacionais. Então, essas palavras seriam buscadas por um autor, que é um outro autor de artigo, que queria trabalhar com isso. Então, ele vai pesquisar e vai aparecer 300 milhões de informações aqui, referente a essas palavras. E ele vai delimitando isso. Falando, peraí, eu quero análise de mercado, mas eu quero análise de mercado com novos mercados nacionais. De repente, pode aparecer esse artigo, logo de cara. E aí ele vai falar, bom, realmente é algo que eu quero falar. É algo que eu quero escrever, é um motivo. Então, eu vou pesquisar sobre esse artigo, ver quais foram as conclusões desse autor e vou trabalhar em cima disso. Porque esse é o ideal, né, da elaboração de artigo científico. Você deixar para a posteridade, para futuras pesquisas e para que essa pesquisa seja não só melhorada, mas ela seja mudada, seja modificada, ampliada, né? A gente tem que imaginar que tudo que nós baseamos hoje em dia, nos artigos científicos, até a questão de saúde principalmente, né, são baseados em artigos científicos e acadêmicos, né? A cura de uma doença, a situação a melhoria de um processo, né? A mudança de um processo de linha de montagem, a alteração de um tipo de produto, tudo isso aqui são bases, informações que vão sendo trabalhadas tempos e tempos, né? E discutidas através de artigos acadêmicos, né? Por exemplo, isso é uma coisa muito comum. Então, isso aqui é deixar realmente para a posteridade e esse é um dos motivos principais. Então, vou utilizar o quê? Especificar a área de pesquisa, né? Isso é importante. Qual vai ser a área de pesquisa, né? Por exemplo, né? Vou estudar a abertura de empresas, né? De empresas exportadoras e importadoras na região sudeste. Muita coisa. Você vai ter que pesquisar outros estados, né? Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Posso delimitar? São Paulo. Ótimo, estado de São Paulo, mas ainda é muita coisa.
Vamos delimitar um pouco mais? Cidade de São Paulo, legal? Ou cidade de Osasco, ou de Barueri, ou de Mogi das Cruzes, você vai delimitando isso de acordo com a sua necessidade. Então você vai delimitando essa área de pesquisa porque vai ficar muito mais fácil você pesquisar, muito mais fácil você informar, né? Quando a amostra da pesquisa, a quantidade de pesquisa ela é reduzida. Né? O público-alvo, né? Quem seria o público-alvo? Né? O público-alvo realmente é esse tipo de leitura. Quem vai ser a população que vai, né, analisar esse tipo de pesquisa? O tipo de serviço ou indústria, né? Qual o seu tipo de serviço? Se é um serviço de comércio exterior, se é um serviço de frete, se é um serviço de transporte internacional, se é um serviço de comissário de despacho, se é um serviço de industrialização, de comercialização internacional, se é um serviço de trading company. Tudo isso tem que ser analisado se é um tipo de serviço, né? Então, obviamente, você vai ter que determinar se isso está relacionado a alguma coisa nesse sentido. O tamanho da amostra, né? E aí a gente entra na questão dos métodos quantitativos, né? Principalmente no que se diz respeito à parte estatística. O tamanho da amostra é a amostra que eu vou utilizar para fazer a minha pesquisa propriamente dito, né? Qual a amostra que eu vou utilizar, por exemplo, para poder verificar as empresas exportadoras e importadoras? Eu vou ter que pegar uma amostra ligada no IBGE ou na Receita Federal, vou ter que pegar uma relação de empresas e vou consultar 500 empresas, né? Vou colocar só empresas de indústria química, vou colocar só indústrias farmacêuticas, vou colocar só indústrias automobilísticas. Então, vou delimitando isso, vou finalizando de uma certa forma, né, que vou escolher o tipo de empresa, ou então vou colocar todas as empresas e vou fazer uma amostra maior. Obviamente que quanto maior a amostra, mais amplo vai ser a sua resposta, né? Mais, obviamente, né, muito mais trabalhoso. Quanto menor a sua amostra, menor a possibilidade de você ter uma boa conclusão. Então a amostra tem que ter uma quantidade média razoável, né, que seja de acordo aí com a sua pesquisa. Quando se faz, por exemplo, uma pesquisa eleitoral, qualquer outra situação, nós sempre utilizamos como exemplo a pesquisa a amostra populacional. Você não vai fazer pesquisa com 120 milhões de pessoas, você vai pesquisa só com 2.500 pessoas selecionadas de determinadas regiões que estão ali, né, juntando a amostra geral de toda a população brasileira. E ali você tem uma ideia dessa amostra de como anda, por exemplo, a ideia para se votar em determinado candidato. Essa é a grande ideia. Legal? O ano de referência, né? O ano de referência é importante, porque não pode ser nada muito antigo, nem muito amplo. Por exemplo, eu quero fazer a amostragem do ano de 2000 até 2016. Tudo bem, é uma boa quantidade, né? Mas não coloque muito amplo, porque muitas vezes falta dados para isso. Você vai acabar se perdendo com uma quantidade maior de dados. Tem que ser um prazo curto, né, de 2005 até 2010, 2012 a 2016 e assim por diante. Né? São dados que mostram o quê? Momentos, né? Não pode fazer para algo, por exemplo, relativo a 1950 até 2015. É um momento muito amplo, uma pesquisa muito ampla, você teria que ter uma quantidade enorme de informações e aí já não seria um trabalho para um artigo científico, e sim para um trabalho de conclusão de curso, uma dissertação, uma tese até, né? O período de pesquisa, né, o período que vai ser pesquisado isso, qual o tempo de pesquisa que isso vai levar, se é uma pesquisa externa, se é uma pesquisa interna, se é uma pesquisa somente em literaturas, se é uma pesquisa que você vai ter que fazer em campo, né, muitas vezes tem que fazer entrevistas. Então, esse tipo de situação também tem que ser delimitada. As informações disponibilizadas nesses sites, né, também possibilitam uma análise comparativa. No caso de negócios internacionais, a gente tem uma situação muito boa, né, em relação às informações que são disponibilizadas em dados estatísticos. Então, quem trabalha em área de comércio exterior já conhece, ou que também estuda comércio exterior, sabe, por exemplo, no site do MD, que tem várias informações estatísticas de qual o Brasil trabalha e o Brasil pode proporcionar, pode ajudá-lo a elaborar e montar esse escopo. Então, por exemplo, né, entre Brasil, uma análise comparativa, por exemplo, entre Brasil e Índia, né? Ele consegue saber quanto nós exportamos para a Índia e quanto nós importamos da Índia. Quais são os produtos que nós exportamos para a Índia, quais são os produtos que importamos da Índia. E assim por diante. Você vai fazendo essa busca mais refinada até você saber exatamente o dado que você quer trabalhar nessa relação internacional Brasil e Índia. Legal? Então ainda permite o aluno vai pesquisar sobre acordos internacionais. Como eu falei aqui antes, né, o Brasil participa de mais de 20 acordos bilaterais e multilaterais, seja ele através diretamente, né, como o país Brasil, e seja ele como participante do bloco Mercosul.
né? Procedimentos aduaneiros de exportação e importação, entre outros. Então, quais são esses aqui, né? Nós temos aqui a Câmara de Comércio Exterior, a CAMEX, que ela tem informações e dados, né, relativos a várias informações do comércio exterior brasileiro, né? O Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio Exterior, o MDIC, né, que é o principal, um dos principais órgãos aí, gestores do comércio exterior, ele também trabalha com os dados estatísticos, né, de quanto o Brasil exportou para determinada região, de quanto o Brasil importou, né, qual a quantidade, qual o produto, quais são os acordos comerciais. Tudo isso aqui é elaborado dentro do MDIC. A Receita Federal do Brasil, que é a Secretaria da Receita Federal, ela é responsável pela questão da aduaneira, pela questão de arrecadação de impostos. Então, tem dados relativos a valores, né, a tributação, a serviços prestados pela Receita Federal na parte alfandegária. Então, tem informações relativas a isso. Né? O site Aprendendo a Exportar é um site interessante, porque, na verdade, ele pertence ao MDIC, e ele vai ali informar, né, o processo passo a passo de abertura de empresa, processo passo a passo de uma exportação. Né? Vocês estão iniciando agora na questão de negócios internacionais, vão perceber que você utilizando, né, esse site, ele também vai possibilitar e dar uma abertura de informações, um leque muito amplo. O Ministério das Relações Exteriores, que são responsáveis pela manutenção dos acordos internacionais, bilaterais e multilaterais. E também a Secretaria do Comércio Exterior, SESEX, entre outros órgãos, que também trabalham, DEINT, Departamento de Negociações Internacionais, que trabalham no sentido de trazer informações, né, estatísticas e dados de todo o comércio exterior brasileiro. Então, você tem subsídios nesses sites que são, primeiro de tudo, né, são sites confiáveis, são sites governamentais, né, oficiais, né, e, portanto, os dados ali contidos, eles podem ser utilizados sem nenhum tipo de restrição, né, dentro do seu artigo acadêmico. Isso é uma coisa muito, tomar muito cuidado. A informação que se presta, por exemplo, no SESEX, é uma informação que está lá contida, informada, você tem como basear nisso. Né? Então, obviamente, que é como eu falei antes, né, os dados eles têm que ser muito bem aferidos, os dados são verificados, são analisados. Então, obviamente, um dado como esse de um órgão oficial, ele tem muito mais garantia de estar correto. Né? A estrutura de um artigo, né, é o ornamento que estabelece todos os tópicos integrantes do artigo. Né? Aqui a gente vai falar um pouco sobre a estrutura dele, como ele deve ser elaborado. Né? É construída de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Esses três itens principais. Pré-textuais, né, que são os pré-textos, né? O textual, que é o texto, o corpo do processo, né, do trabalho propriamente dito, o conteúdo, e o pós-textual, que são os itens adicionais. Né? Então, conforme a BNT NBR, ISO 6022, 2003, né, ele deve ser feito da seguinte forma. Primeiro, os elementos pré-textual, né, pré-textuais, são constituídos de quê? Título e subtítulo, né, do processo, né, se houver. Alguns casos ainda tem, né? Por exemplo, o subtítulo, né? A importação no Brasil, né? Detalhes sobre a importação de aves no Brasil, por exemplo, só para citar um exemplo básico, né? Então, alguns processos têm título e subtítulo, isso é importante. No pré-textual, mesmo porque, em cima disso aqui, é que você vai começar a trabalhar o seu projeto, né? Nome dos autores, né? Os autores que vão praticar esse artigo, né? O nome do autor. Resumo na língua do texto, né? E palavra-chave na língua do texto. Por que essas duas expressões aqui, língua e palavra-chave na língua do texto? Isso aqui nada mais é do que o resumo, né? O resumo é o principal item, né? O principal item do projeto do artigo acadêmico. Isso acontece por quê? Né? Com a informação do resumo, a leitura é muito rápida, né? Você vai ver ali, são praticamente ali umas 20, 25 linhas no máximo. E elas têm que estar em português, né? Porque a outra parte, o abstract, tem que estar em inglês, né? Você vem para fazer o resumo em português e o abstract em inglês, né? E as palavras-chave também, né? Como eu falei antes, as palavras que vão determinar o resumo do tema, né? Já os elementos textuais, né? Eles vão ser a introdução, que é aquela que eu falei que vai ter tudo aquilo no final, né? A introdução ela é preferível que se faça ao final de todo o trabalho, porque vai sofrer alterações no processo de elaboração, né? O desenvolvimento do trabalho, propriamente dito, né? Toda a parte escrita, textual, que você vai elaborar as informações, vai colocar a metodologia, vai explicar os dados que você pesquisou e vai colocar ali as informações e as suas análises. E por fim a conclusão, onde você vai dizer, né? A conclusão, a parte final, o que você teve de resultado, obviamente, se é um resultado final, se é um resultado parcial, se é um resultado não conclusivo.
E os elementos pós-textuais, né? Título, subtítulo, né, em língua estrangeira, né, que é o caso do abstract, que ele vai ali colocar, na verdade você precisa traduzir o seu resumo para o inglês. Não façam, isso é uma coisa muito comum, tá, que percebo muito em muitos trabalhos, não façam abstract no mesmo momento que você faz o resumo, porque pode haver alterações no resumo. E se você alterar o resumo, automaticamente deve ser alterado o abstract também. Um tem que ser fiel ao outro. O seu texto não vai ser lido só no Brasil, vai ser lido no mundo inteiro. E é utilizado na língua local e na língua mundial, né? O inglês. E, obviamente, isso tem que ser muito bem elaborado. Né? Resumo em língua estrangeira, né? Palavras-chave em língua estrangeira. Né? Notas explicativas, também, caso eles hajam, né? Referente. Referências bibliográficas, glossário de palavras é importante, principalmente na área de comércio exterior. Muitas palavras são técnicas, alguns termos eles são muito específicos da área de comércio exterior. Muita gente não conhece esses termos, então um glossário, né, de informações simples, né, com informações só para poder informar o que é cada item, né, é sempre importante. A relação dos apêndices, né, caso haja algum documento, que alguma coisa, foto, imagem, algo que seja a tabela que você queira inserir como apêndice final para demonstrar o seu trabalho, também é importante. E os anexos também, né? Da mesma forma, os anexos, caso haja algum anexo a ser colocado. Né? O resumo abstract aqui deve apresentar a ideia central do trabalho, deve começar informando a natureza do trabalho, isso é importante, indicar o objetivo tratado e os objetivos visados, né, com os objetivos visados, conter os referenciais teóricos de apoio que você vai utilizar livros, se você vai utilizar literatura, se você vai utilizar sites, se você vai utilizar, né, alguma forma de pesquisa. Conter os procedimentos metodológicos, que é algo que a gente vai ver nas próximas aulas, tá? Conter as conclusões e resultados que se chegou no estudo. Então, sempre isso aqui já deve conter no estudo, no próprio resumo. Por isso que ele é um documento, né, com uma introdução na parte final, né? E as palavras-chave, né? Como eu falei anteriormente, ela serve primeiro para fazer buscas, né? Você, da mesma forma como você vai deixar as palavras-chave para serem buscadas com o seu nome, você também vai deixar as palavras-chave para quem busque também o seu trabalho, né? Então, essa é a ideia. Você também vai buscar palavras-chave também em outros artigos. Então, sempre uma coisa de referencial. E a bibliografia, né? A bibliografia é importante. Todos os itens pesquisados, informados, mesmo que não apareçam de forma textual direta, devem ser contidos. Aí, obviamente, já veio a questão de metodologia e também na questão, né, de elaboração de artigos científicos, na questão de citação, isso já nas próximas videoaulas. Eu agradeço, né, pela oportunidade de demonstrar a aula sobre projetos integradores de negócios internacionais e nos vemos. Até lá.